Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai conferir e vai ver tudo o que vocês precisam saber sobre processadores, sobre CPUs, Intel Core e AMD Ryzen. Eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje sobre as especificações de processadores. E nisso eu quero tocar nos pontos que são núcleos físicos, threads, que são núcleos lógicos, cache L1, L2, L3, frequência de operação, frequência base, frequência turbo boost, quantidade de núcleos e threads, a diferença se é melhor mais ou menos, dependendo da situação. Enfim, para quem tem dúvidas sobre qualquer coisa sobre isso em processadores, acho que esse vídeo vai ajudar bastante na hora de decidir qual processador comprar, dependendo da finalidade que tu vai ter. E eu acho que tu vai conseguir ver legal o anúncio quando tu vê na internet, ou tu vai bater o olho e já vai saber, mas não sei, acho que isso aí não é tão bom quanto aquilo lá. Enfim, é para ser uma boa base para tu saber mais sobre processadores. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, só se quiser, se não gostar não precisa. E é isso aí, vamos lá. Muito bem, galera, para começo de história eu tenho 4 processadores aqui na mesa, nesse vídeo de hoje, que eu vou usar como exemplos para a gente poder fazer um comparativo, tá? Tem diferentes quantidades de núcleos e threads, tem muita diferença em clocks de operação, tem diferença em cache L1, L2, L3, diferença em idade, uns são bem recentes, outros são mais antigos. Eu acho que essas 4 amostras aqui já vão servir bastante para a gente pegar o jeito. Então, lhes apresento inicialmente ele, o querido do povo, virou religião, Xeon E5-2640V3, vendido no AliExpress. Esse cara aqui, ó, que a gente vai ver que até em tamanho físico é maior do que os outros. Esse cara aqui a gente encontra no AliExpress e dá pra fazer muito PC gamer barato com ele. Ele tem 8 núcleos e 16 threads, é uma quantidade de núcleos muito alta. E é um processador que custa 40, 50 reais no AliExpress muitas vezes. Só que também ele é muito antigo, então deixa ele para cá um pouco. Na sequência a gente vai ter um AMD Ryzen 5-5600G. Aqui a gente já tem um processador que é mais novo, já é de outra fabricante, é inclusive de um outro formato de conexão. Pô, tem até um adesivo nesse meuzinho aí, ó. E aqui a gente tem 6 núcleos físicos e 12 threads, é uma quantidade inferior ao Xeon. Mas não vou abrir muito parênteses agora de especificação, só apresentando aqui os participantes. Agora, galera, um outro processador Intel, a gente tem um i5-10400F, já é um processador mais novo da Intel, e bem menorzinho também em tamanho, né? Eu acho que é o menor processador que a gente tem nesse comparativo de hoje, nesse vídeo de hoje. E por fim, mais um do lado da AMD, um processador mais novo, um Ryzen 5-7600X. Esse aqui também tem 6 núcleos e 12 threads, e o bicho é um canhão, meu. É performance bruta muito forte. Eu já quero falar com você sobre a diferença de performance em cada um deles, tá? E a gente vai ver um geral através do site Passmark Software, aquele CPU Benchmark. Esse aqui é um site que todo mundo pode entrar e pode conferir e comparar o poder de processamento de qualquer processador, seja um de 2008 contra um de 2024. É legal, é uma base muito boa. Então olha só, galera, a gente tem o Xeon, o Ryzen 5-5600G, o i5-10400F e o Ryzen 5-7600X. Inicialmente a gente vai ter, falando de especificação, Socket Type, e isso aqui é o socket do processador. Socket do processador é o formato físico que esses processadores possuem, exatamente o formato físico, o formato de encaixe. São as dimensões de área do processador, entre comprimento ou altura e largura, espessura, pontos de encaixe e quantidade de pinos ou terminais. No caso do Xeon, ele tem terminais aqui, são os pads, são almofadas de ponto de conexão. É retinho, ó, dá pra passar o dedo. E nesse caso desse Xeon a gente vê que é um socket LGA 2011, é lá na placa-mãe que vai ter lá o socket 2011 e esse é o socket compatível com esse Xeon, que vai dar o encaixe perfeito e vai comunicar com a placa-mãe. Essa informação do socket é simplesmente o formato físico, tá? É pra gente saber a compatibilidade desse processador com alguma placa-mãe que a gente possa usar com ele. Já nesse Ryzen 5-5600G, a gente tem como especificação o socket AM4. Então ele tem um outro formato físico, ele vai ter uma outra placa-mãe com outro socket, outro ponto de encaixe físico que tem um formato completamente diferente. Inclusive nesse Ryzen aqui a gente vê, ele deixa de ter pads e aqui a gente tem pinos de encaixe e conexão. A gente já viu muito vídeo no canal de Ryzen com pino torto, que isso aqui para entortar até que é relativamente fácil. Às vezes tu quer fazer manutenção no PC, tira o cooler de cima do Ryzen, ele vem junto com o cooler e entorta o pino e saiu errado no socket. Alguns problemas. Mas enfim, é outro formato físico. É lá no socket que tem os pontos de encaixe, bem diferente desse Xeon, né? O próximo processador, que é esse 5-10400F, ele tem o socket LGA 1200. Então, mais uma vez, outro formato físico, outro padrão de encaixe,
outra placa-mãe, e aqui ele também usa os pads de contato, ó. Os pinos de encaixe vão estar lá no soquete da placa-mãe. Lá que tem o perigo de entortar pino ou não é no processador. Ele realmente, né, é o menor CPU aqui do vídeo de hoje, né, galera? Olha só, interessante ver, né? E por fim, o Ryzen mais novo, essa geração mais nova de Ryzen 7000, esse 7600X, é bem diferente de formato, né? O IHS dele, abrindo um parênteses, IHS. O IHS é essa peça de metal, que é um cobre niquelado, que vai em cima do processador. Ele é uma capa de proteção e ele tem uma pasta térmica interna que está em contato com o die do processador. Ele é feito para a gente ter essa base grande de dissipação de calor que vai ter contato com o cooler ou com o water cooler que a gente vai colocar em cima do CPU. Aqui a AMD decidiu fazer igual a Intel. Os pontos de conexão do processador com o socket, e aqui a gente tem o socket AM5, mais novo, é igual ao Intel, ó. Foi embora o pino do Ryzen embaixo, ó. Chega de entortar pino do processador, agora tem os pads também. O socket ele não fala sobre especificação, sobre potência nem nada do tipo, é só o encaixe físico do processador. Próxima coisa, galera, esse aqui é legal, clock speed, clock de operação, frequência de operação do processador. A gente está vendo aqui esse valor que tá marcando o Xeon, ó, 2.6 GHz de operação. De princípio a gente tem o seguinte, tá? Que eu posso afirmar como verdadeiro. Quanto mais alto o clock, quanto maior a frequência, melhor. Porque são mais operações, é mais trabalho acontecendo por segundo. Essa medida de hertz, ela mede a frequência com que algo acontece no tempo de 1 segundo. Se eu tomo café, eu levanto a xícara e baixo ela uma vez por segundo, eu tomo o café com a frequência de 1 Hz. 1 Hz. Se eu fizer isso 2 vezes num segundo, eu tomo café na frequência de 2 Hz. Então esse Xeon ele trabalha com a frequência de 2,6 bilhões de vezes por segundo. O que ele faz? Ele processa as instruções que os programas do computador estão demandando. Então é a velocidade de operação do processador. Quanto maior o clock, mais trabalho ele faz nesse período de 1 segundo. Então olha só, o próximo Ryzen 5 ele tem 3.9 GHz. É um clock bem mais alto. Isso é bem mais interessante. Já o i5 ele tem 2.9 GHz de frequência. Um pouquinho mais alto que o Xeon, mas bem mais baixo, uma frequência bem mais baixa do que o Ryzen que a gente viu. Ok, e por fim o Ryzen 5 7600X, frequência de 4.7 GHz. Olha o canhão, uma frequência de operação muito mais alta. É muito mais operação por segundo que esse Ryzen mais novo faz. Isso a gente tem um avanço tecnológico no decorrer dos anos, então é natural que a gente espere que quanto mais novo seja um processador, maior seja a frequência de operação dele. Então isso que a gente falou é a frequência base do processador. O que é a frequência base? É a frequência natural dele, eu vou colocar. É a frequência natural que vem de fábrica, que a Intel e que a AMD colocam como sendo normal. Ele trabalha normalmente nessa frequência. PAN é o base. Agora a gente vai ver na sequência que tem o Turbo Speed. Isso tem às vezes um nome diferente de acordo com o processador. A Intel coloca o nome como Turbo Boost, que é um recurso que o processador tem de conseguir dar um turbo na frequência dele. Ele consegue por alguns instantes, ou dependendo do trabalho que ele faz, ele consegue aumentar essa frequência base e trabalhar com um clock mais alto do que a frequência base. A AMD já coloca um outro nome, não é Turbo Boost, é um outro nome. Mas no final do dia é a mesma coisa, é esse Turbo Speed, tá? Então o Xeon ele tem um turbo no clock dele de 3,4 GHz. Ele sai da frequência base de 2.6 e aumenta legal o clock, vai para 3.4 GHz. O Ryzen 5 5600G ele vai para 4.4 GHz. Aumenta legal também. O i5 10400F vai para 4.3, a frequência base dele era bem mais baixa, mas o Turbo Boost dele consegue até equiparar com esse Ryzen anterior. E o último Ryzen 5 7600X ele vai para 5.3 GHz. Esse aí foi grosso também, né, galera? Imagina 5 GHz de operação. Então, ok, a gente sabe agora as velocidades turbo de cada um. Quanto maior, melhor também. E aí abre um outro parênteses. Esse Turbo Boost, para não se confundir, tá? Esse Turbo Speed, ele é válido para quando um núcleo só do processador estiver trabalhando. Então, por exemplo, o Xeon, ele tem 8 núcleos físicos e 16 threads. Quando um núcleo só estiver operando, às vezes tem um programa que precisa só de um núcleo para rodar alguma tarefa. Então a demanda vai chegar em um único núcleo do processador e ele vai dar um pum, um estouro de frequência e vai chegar nesses 3.4 GHz. Então isso vale para quando um núcleo só estiver em carga, não em todos. Não quer dizer que todos os núcleos não possam aumentar a frequência. Isso ocorre, mas vai chegar num nível inferior a esse Turbo Boost que é mencionado. Por exemplo, tá? E não sendo exatamente o que eu vou falar. Esse Xeon tem a frequência base de 2.6. Beleza. Todos os núcleos dele trabalham em 2.6, isso é certo. Se eu tiver um programa que use um núcleo só, ele vai para 3.4 GHz e dá um turbo na frequência. Agora, se eu abrir um jogo, abrir um editor de vídeo
ele vai usar todos os núcleos do processador, o processador ele ainda vai conseguir dar um turbo, só que vai ser inferior a esses 3.4. Ele vai operar talvez em 3 GHz, mas ainda assim vai ser um turbo em relação à frequência base. Então isso acontece em todos os processadores, tanto da Intel quanto da AMD. Isso é legal de pesquisar sempre no site do fabricante, lá no Intel Arc ou no site da AMD, e ver as especificações de cada um dos CPUs. Inclusive indico um aplicativo de celular Android, galera, que é muito legal, é CPU-L, pesquisa aí, CPU-L. Ele mostra todas as especificações de todos os processadores, tem um banco de dados muito grande, e ele mostra exatamente, conforme a quantidade de núcleos utilizada, qual que é o turbo speed para essas quantidades, é bem legal, recomendo bastante. Na sequência, quantidade de núcleos físicos e threads. O Xeon tem 8/16, o Ryzen 5 5600 tem 6 núcleos e 12 threads, o i5 também tem 6 núcleos e 12 threads, e o Ryzen 5 7600X tem 6 núcleos e 12 threads. O único que tem mais núcleo aqui é o Xeon, que é o processador mais antigo. E aqui começa a ficar interessante a coisa. A gente tem um Xeon que tem mais núcleos, tem 2 núcleos físicos a mais do que os outros 3 processadores e tem 4 threads a mais. Então, para usar programas que são multitarefas ou abrir vários programas ao mesmo tempo no computador, e o usuário fazer multitarefas na máquina, tem o Photoshop aberto, tem um Word aberto, tem o Google Chrome aberto, tem mais um outro vídeo lá rodando aberto, o sistema operacional vai ter mais núcleos para colocar e distribuir essas tarefas e rodar isso em simultâneo. Quanto maior a quantidade de núcleos, melhor. Então, em tese, a gente teria uma vantagem para esse Xeon. Só que aqui, as coisas começam a se misturar, tá? E antes de chegar lá, vamos falar sobre o que são os núcleos físicos e o que são as threads, tá? Núcleo físico, que a gente tem dentro do processador. Lá na hora de construir o CPU, e é feito o die, que está aqui dentro, embaixo desse IHS, a gente tem o silício recortado, bonitinho, uma peça espelhada, que se tu bate ela na luz, ela reflete várias cores, parece um arco-íris, uma coisa linda de se ver. E microscopicamente falando, a gente vai ter 8 divisas aqui dentro, que são os 8 núcleos físicos. Então, fisicamente tem impresso aqui, tem esculpido aqui no silício 8 núcleos físicos, coisas reais, por isso que é físico, mas tem 16 threads. Cada thread consegue emular no sistema operacional, enganar o sistema operacional, fazendo de conta que aquilo fosse um núcleo físico também. Por isso que quando a gente abre o gerenciador de tarefas do PC, para olhar lá a aba de processador, a gente vê lá no Windows quantidade de núcleos, o meu aqui tem 14 físicos. Processadores lógicos, 20. Agora com o Windows mais novo, ele até já mostra processadores lógicos, mas antes a gente tinha a quantidade de núcleos geral como o número de threads, que é 20 aqui. Agora ele já me mostra que são processadores lógicos, não são totalmente físicos. Mas igualmente a gente tem aqui, ó, no monitoramento de núcleos, são 20 gráficos, ou seja, são 20 núcleos de operação. Abrindo outro parênteses, galera. Esse recurso de thread que a gente tem no processador, isso foi um grande avanço lá no início. A partir de, eu não sei o ano certo que foi implementado, foi lá na época dos Pentium 4, que veio o Pentium 4 HT. O pessoal das antigas vai saber muito melhor do que eu já não, sei lá o que eu tava fazendo, tava com 5 anos de idade, sei lá. Eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Mas os primeiros processadores existia um problema de que, quando existe um programa rodando uma tarefa, existe um programa rodando no computador. Esse programa, ele tem que quebrar as instruções dele. Essas instruções quebradas são chamadas de microcódigos. E esses microcódigos começam a virar os zeros e uns que funcionam no computador. O sistema binário que faz o computador funcionar, a lógica do computador. Esses microcódigos são sequências de instruções que são quebradas em partes e elas vão entrando no processador, em diferentes partes, em diferentes segmentos dentro do processador. Primeiro entra no cache L3, entra no cache L2 do processador, entra no cache L1 de dados ou entra no cache 1 de instruções, entra nos registradores, passa para a ULA, que é a unidade de lógica aritmética que faz o cálculo do processador. Depois de sair para a ULA, pode voltar para a memória do computador, pode seguir outro caminho. Mas essa era a sequência lógica de operação. E em muito tempo de se fazer isso, o processador acabava por ter períodos ociosos, em que, por exemplo, enquanto que a ULA estava calculando alguma coisa, o sistema todo tinha que esperar, de certa forma, isso ali acabar, para daí continuar a sequência. E aí se criou o hyperthreading, que é esse sistema de threading, que é fazer o quê? Pegar um núcleo físico e conseguir executar 2 linhas de instruções, 2 sequências de instruções ao mesmo tempo. Pegar esse período ocioso que tinha dentro do processador e destinar isso para uma outra linha de execução e aproveitar essas lacunas de períodos ociosos e fazer isso ser processado em outro lado, mas ainda fisicamente dentro de um mesmo núcleo de processador. Esse é o recurso de threading. Então a gente tem um núcleo físico, mas que consegue receber 2 linhas
linhas de instruções, 2 linhas de microcódigos e executar em períodos alternados. Isso dá uma estimativa de ganho que é estimado, que é falado, que é aceito, de 30%. O núcleo que não tem esse recurso de thread e o núcleo que tem recurso de thread ganha 30% de performance no geral. Então isso pra gente entender de forma muito resumida o que seria isso. Quando a gente fala de um processador 8/16, um 8/12, tem 6 núcleos físicos, 12 threads. Existem processadores de 6/6, que não tem isso, ou um 8/8, não tem recurso de hyperthreading. Ou no caso da AMD o nome é Simultaneous Multithreading. Então fechando parênteses, quanto maior a quantidade de núcleos e a quantidade de threads, também é melhor, principalmente para multitarefas, que são mais núcleos físicos para rodar diferentes tarefas ao mesmo tempo. E aí que começa uma coisa legal, tá, galera? Como eu ia falar, e começa a dar uma embananada e talvez comece a dar a principal dúvida no que todo mundo tem. Ah, mas eu tenho um Xeon, então que tem 8 núcleos e 16 threads, mas o clock dele é mais baixo do que aquele Ryzen que tem um clock maior, mas que tem menos núcleo. O que vai influenciar no final do dia? O que vai ser mais importante? Vai ser então um processador com menos núcleos e mais clock, ou mais núcleos e menos clock? O que vocês acham, galera? Aí que a briga começa a pegar feio. Mas no geral, que nem eu falei, a certeza é quanto mais melhor em cada uma das especificações. O melhor dos dois mundos é ter um processador com mais núcleos e mais clock. Esse vai ganhar no geral. Só que ainda assim a gente vai ter muitos outros fatores que vão influenciar na performance bruta do processador. Para resumir de uma certa forma, vamos voltar para o site aqui do PSMark Software e vamos ver lá a última especificação, que é o CPU Mark, a pontuação de performance de cada um dos processadores. Olha quem é o campeão aqui, galera. Óbvio que seria o mais novo também, né? Esse Ryzen 5 7600X fez 28 mil pontos. Quem ficou em segundo lugar foi o Ryzen 5 5600G, com 19 mil pontos. Depois, em terceiro lugar, ficou o i5 10400F, com 12 mil pontos. E por fim, o Xeon, o de 50 conto, com 11.100 pontos. E olha só, a gente tem a mesma quantidade de núcleos nos 3, 5, né? i5, Ryzen 5, só que tem muita diferença de performance. E a gente pode ver que os dois Ryzen, eles são os que têm a frequência mais alta, o clock de operação mais alto. O campeão aqui, muito longe, foi o Ryzen 7600X. Ele tem a mesma quantidade de núcleos do que os outros, só que tem mais clock de operação e resultou em maior potência. E ainda assim, tendo núcleos a menos do que o Xeon, ele também ganhou de lavada. Tem mais que o dobro de performance. Só que, claro, a gente tem, além das diferenças entre o clock de operação, tem a diferença geracional. Tem muito mais avanço tecnológico, não só a frequência que é mais alta, a arquitetura de construção, tudo é completamente diferente. O tipo de memória RAM que é usada junto também é diferente. Então tem outras diferenças que não caem aqui nessa tabela. Mas pegando aqui para comparar, que fica até mais próximo em performance, o Xeon e o i5. A gente vê que o i5 tem 2 núcleos físicos a menos e 4 threads a menos, só que tem maior frequência de operação. Ele deu uma pontuação acima. Ficou bem mais parecido, né? Mas ainda assim ele é mais potente. E não só isso, né? Incrivelmente menor também. Óbvio. São muitos anos de diferença aqui entre um e outro. Esse aqui tá custando 40, 50 conto hoje, que era usado em servidor. Agora tá virando lixo eletrônico. E esse aqui é um processador muito mais atual. A gente vê então que com menos núcleos, só com frequência maior, ele consegue se destacar e ser mais forte. No geral, eu tenho que resumir, porque afinal de contas o vídeo não pode levar meia hora, 1 hora. Eu acho que até vai ficar comprido, tá? E é o seguinte, daqui a 5 anos, a gente vai ter algum processador que tenha talvez 4 núcleos e 8 threads, e vai ter uma frequência de operação de 8 GHz, e ele vai ter mais performance do que esse Ryzen 5 mais potente que a gente está vendo hoje. Então essa escala tende a continuar. A gente vai ter talvez menos quantidade de núcleos, mais frequência de operação, vai resultar em mais performance do que esse Ryzen 5 7600X. Ou talvez a gente tenha um padrão de que a frequência mantenha-se parelha, a frequência de operação, e só somente a quantidade de núcleos. Então a gente vai permanecer com o mesmo clock, mas mais núcleos, vai dar mais performance. Não dá para fazer um comparativo direto entre um e outro, a não ser que a gente fosse fazer um comparativo entre os mesmos processadores de mesma geração. Se eu fosse pegar, por exemplo, um i5, um i7, um i3, que são da mesma linha, da mesma geração. Afinal de contas, eles vão ser da mesma arquitetura. A construção interna deles vai ser exatamente igual. Então aí sim a gente consegue fazer um comparativo direto entre ver essa diferença de quantidade de núcleos, frequência de operação. Um i3 vai ter menos núcleos do que um i5, e o i5 vai ter menos núcleos do que o i7. A gente pode deixar todos eles trabalhando em 3 GHz ou 2.5 GHz. A gente vai ter como se fossem os mesmos processadores, só que com quantidade de núcleos diferentes. Nessa situação a gente consegue fazer um comparativo e ver que ter mais núcleos é melhor, e vice-versa. A gente poderia pegar um mesmo processador, um i7, pegar 3 i7s que são iguais, ter a mesma quantidade de núcleos e threads e definir que um i7 roda a 2.5 GHz, o outro roda a 3 GHz e o outro roda a 3.5 GHz. O que vai ter maior frequência vai ganhar, vai ficar essa escada. Então assim a gente consegue fazer um comparativo direto, mas entre modelos diferentes, até da mesma fabricante, entre gerações, idades, anos de
lançamentos diferentes, não dá para fazer um comparativo direto. Isso vai ter que sempre ser visto, de fato, na prática, na hora de fazer o benchmark, na hora de fazer o próprio comparativo direto entre uma coisa e outra. Então, nisso aí a gente pode bater o martelo e definir, ok? Isso quer dizer o quê? A gente sempre vai ter que realmente buscar como é que é o nível de performance. Só olhando especificações, vai ser muito difícil eu dizer o que é melhor do que o outro. A não ser que eu acompanhe hardware há muito tempo e eu saiba dizer simplesmente pelo nome do processador, eu saiba que ele é de 5 anos atrás e eu vejo um outro e eu sei que esse é do lançamento desse ano. Se eles tiverem a mesma quantidade de núcleos, eu vou saber que o mais novo vai ser mais potente, porque essa é a natureza da coisa. Mas aí é realmente, eu tô conhecendo o mercado. Bem, por fim, galera, vamos pegar a sequência. A gente tem os caches. O que é a cache? Memória cache. São pequenas porções de memórias muito rápidas que existem dentro do processador. A gente tem ela em 3 níveis. Cache L3 tem maior quantidade de armazenamento, só que essa maior quantidade são megabytes. Dá para guardar 3 músicas MP3 dentro. Só que ela é de altíssima velocidade, na casa de 500 GB por segundo. É muito rápido. As memórias cache, elas recebem informações da memória RAM, lá dos pentes de memória RAM do computador. E também, no geral, quanto mais melhor. A gente vai ver que tem muitas diferenças de capacidades, ó. Cache L3, o Xeon tem 20 MB, o Ryzen 5 tem 16, o i5 tem 12 MB de cache L3, é o mais pobre em cache L3 aqui, e o Ryzen 5 mais novo tem 32 MB, muito mais memória cache. Inclusive a gente tem processadores Ryzen que tem um cache 3D, que é uma memória cache que é empilhada dentro do processador e aumenta a quantidade de memória cache. E tem comparativos entre Ryzen 5800X e o Ryzen 5800X 3D, que tem cache 3D, tem mais cache L3 e ele tem muito mais performance, porque tem maior quantidade dessa memória rápida dentro do processador e com isso ela consegue antecipar mais informações da memória RAM e reduz o gargalo de velocidade de diferença da memória RAM para o processador. Então, quando o processador precisa de alguma informação para fazer o trabalho dele, ele já tem isso tudo de antemão. E isso é mais rápido para fazer o trabalho da máquina. Então, ter mais cache L3, melhor. Cache L2, igualmente. E cache L1 a gente tem 2 tipos, cache L1 de dados e cache L1 de instruções. E esses L1, L2, L3 quer dizer de level, são níveis. Quanto maior o número, mais perto está essa memória dos núcleos de processamento do processador. E quanto menor o número, quanto mais perto do processador, mais rápido é essa memória cache. Ou seja, a memória cache L2 é mais rápida do que a L3 e a L1 mais rápida do que a L2. Por fim, galera, TDP. TDP que é Thermal Designer Power. Isso quer dizer dissipação térmica desse processador. Só que isso também quer dizer o consumo em watts do processador. E eu me lembro de muitos anos atrás, quando eu sempre falava que o TDP é o consumo do processador, e tinha uma galera que falava: não, isso é a dissipação térmica dele, é o design de dissipação térmica do processador, não é consumo. E aí depois começaram a ter outras siglas representando o consumo elétrico. No final do dia é um consumo em watts do processador, que tem um nome bem diferente. Eu sempre levei como consumo em watts do processador. E a gente vê, galera, esse Xeon tem 90 watts, o Ryzen 5 65, o i5 65 e o outro Ryzen 5 105 watts de consumo. É o que mais tem consumo, que mais pode esquentar também. E de fato ele é bem quente. Isso é um indicativo realmente de consumo em watts do processador. Quantos watts que ele vai consumir. Se eu for lá medir na tomada elétrica, na ponta do PC, eu vou ver lá quantos watts o processador consome. Isso aqui pode ajudar a gente a saber, a definir qual fonte de alimentação eu vou usar no computador. E aí eu vou ter que somar essa quantidade de TDP com o TDP da placa de vídeo. Então eu tenho o Xeon que consome 90 watts, mais uma placa de vídeo que tem TDP de 150, já dá os 240. Então eu vou pegar uma fonte de 500 watts, 400 watts, sobra bastante, fica legal. Ajuda para essa medida. Não só isso também, mas para a gente ter uma ideia do consumo do processador, a gente pode ter a ideia de realmente de um nível de dissipação térmica. E antigamente a gente até tinha coolers, water coolers também, que vinham na caixinha nas especificações TDP. E o water cooler lá dizia, TDP de 200 watts. Ele queria dizer que ele aguentava um processador que tinha um TDP de até 200 watts. Um cooler tinha lá TDP 150 watts, quer dizer que ele era compatível para uso com um processador que tinha um TDP de até 150 watts. Só que isso nesses anos, desde que eu comecei a ter um canal no YouTube para cá, isso foi sumindo na caixa dos fabricantes, porque essa relação ela já não faz mais nem sentido e está muito mais atrelada ao próprio consumo. Só que na minha experiência que eu tenho para dizer para vocês é que processadores que tenham a informação de TDP de 65, 55, 80, 85 até 80, 85 watts, a gente pode usar com air coolers de forma bem tranquila. Cooler box, air cooler, aqueles maiores, funciona bem para refrigerar
refrigerar esses processadores. Quando a gente começa a ter um processador que tem 95, 100, 105 watts, 125 watts de TDP, já é mais interessante ter ou um air cooler muito grande, muito parrudo, mas daí são aqueles que são gigantão, ou se não, começa a partir para o water cooler de 240 milímetros ou mais, vai ser melhor para refrigerar esse processador, vai ser mais interessante de fato, tá? E claro, tá galera, isso aqui não é o consumo cravado, pode ser que em determinado momento o processador consuma menos que isso, quando só abrir o Windows e tu não tiver nenhum programa rodando, o processador pode consumir 20, 15 watts, mas quando tu começar a rodar uma coisa que pese, ele vai chegar nesse TDP, 65, 80, 95 watts. Ou, se a gente estressar demais, ele pode realmente até passar esse valor, principalmente quando o processador atingir o Turbo Boost. Ele vai rodar por alguns segundos naquele Turbo Boost máximo, ele pode chegar, tem esses processadores da Intel mais novos que chegam a 250 watts. E aí que a Intel até dá outras especificações, tem o CTDP, que é para ser um TDP máximo num pico de performance. Então ele vai rodar por 60 segundos com o clock lá estourado e vai consumir 250 watts. Então também é bom prestar atenção nisso, para saber a fonte de alimentação que tu vai colocar no PC. Mas vai rodar nos 60 segundos ali, depois ele vai cair para o TDP normal. Vai ficar em 125 watts, alguma coisa assim. Isso é importante prestar atenção. Por fim, a gente pode olhar também se o processador tem vídeo integrado ou não. No caso dos Intel, se tem uma Intel HD Graphics embutida ou não. Que aí vai ser interessante, porque a gente pode usar o computador sem uma placa de vídeo. Se não tiver um vídeo integrado, que nem esse 5-10400F, ele não tem vídeo integrado. Eu preciso de uma placa de vídeo para ter imagem no computador. Se estragar a placa de vídeo, só com o processador eu não consigo mexer. Preciso usar uma obrigatoriamente. Então é uma coisa mais básica, mas é importante se atentar também, tá? Que eu não queria deixar de fora desse vídeo. No geral, eu acho que desse momento que eu gostaria de pontuar, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero ajudar vocês na hora de adquirir um processador. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser mais um vídeo falando sobre isso de forma mais específica ainda, em cada especificação, na verdade tem muito mais coisa para falar. Só que o padrão do mercado é não ter vídeos podcasts, né? O negócio cada vez mais TikTok, então... Ah, legal, mas por que não faz um vídeo de meia hora, cara? Nada a ver. É o mercado que pede, galera. Vou fazer o quê? Esse monte de TikTok aí, ninguém mais quer saber de um vídeo de 40 minutos. Essa é a verdade. É a vida! No mais, é isso pro vídeo de hoje. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!